Muito bem, vamos então estudar a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Ela nos traz a vontade do Senhor, ela nos ensina o que Deus quer que façamos e nos mostra aquilo que não devemos fazer. A palavra de Deus é muito clara para nós e aquilo que nós precisamos está revelado nas Escrituras. Basta que leiamos, meditemos e vamos permitir ao Espírito Santo nos ensinar de maneira prática. Quando Tiago escreveu a sua carta, escreveu para o povo de Deus, disperso pelas nações, ele escreveu de uma maneira muito prática. Ele escreveu de uma maneira que todos podiam compreender aquilo que ele estava explicando. Então, aqui no capítulo 2, do versículo 14 ao 17, nós vamos ver o que ele fala sobre a fé e as obras. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Há muitas pessoas, até mesmo teólogos, que acham que há um confronto de Paulo com Tiago. Tiago fala de obras, Tiago fala de boas obras, Paulo fala de fé. Então acham que Paulo fala sobre a fé que salva, Tiago fala sobre a fé e as obras. Mas nós vamos descobrir que não há um confronto entre Paulo e Tiago. Nós vamos descobrir que não é assim que Paulo diz só a fé e Tiago diz só as obras. Mas nós vamos entender que a fé e as obras estão juntas. A fé gera obras e as obras que são aceitas por Deus são aquelas que foram feitas em fé, de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que há muitas pessoas que às vezes querem fazer boas obras para serem salvos, como se a salvação fosse uma balança com os dois pratos. Num prato tem boas obras, no outro os nossos pecados. Se nós tivermos muitas boas obras, então seremos salvos. Se tivermos mais pecados do que boas obras, seremos condenados. Mas isso não é verdade. As nossas obras, sem o Espírito Santo, sem a fé, são obras mortas. Não tem significado. Nós vemos isto em 1 Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala do amor. E esse amor que ele fala ali é o próprio Espírito de Deus, Espírito de amor. E ele diz: ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele não estava falando aqui simplesmente de amor, de fazer uma obra sem amor, mas esse amor que é o amor ágape, que é o amor de Deus, esse amor que é o próprio Espírito Santo que derrama em nossos corações. O amor incondicional de Deus, o amor de Deus. Então, Tiago está dizendo exatamente isso. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém que disser eu tenho fé, se não tiver obras? Ou seja, a nossa fé, ela é ativa. A nossa fé, ela é vista através dos feitos, através da nossa vida. No nosso modo de viver, de falar, de relacionar, de ser uns para com os outros. É esse amor de Deus derramado em nosso coração
que dá como Deus nos dá. Ele diz que essa fé que não tem obras é uma fé morta, é uma fé sem vida. Porque assim como estamos vivos, e a prova de que estamos vivos é que respiramos e podemos falar e pensar e andar e agir, porque a vida está em nós, a prova está aí, estamos respirando, estamos agindo, assim na vida espiritual. A vida quando há obras. A vida quando ela se revela através do amor de Deus em nós. E Tiago chega a dar um exemplo, ele diz, olha, se um irmão ou uma irmã estiver necessitado, está fazendo muito frio, eles não têm roupa, eles estão desempregados, estão passando necessidade. E se eu disser para o meu irmão, vá em paz, e se é quente, e se alimentem, sem dar nada para eles, Tiago pergunta, que proveito tem? Que proveito tem essa minha fé? Nós sabemos que devemos orar uns pelos outros, mas também levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros e amar uns aos outros. A palavra de Deus nos mostra que devemos ter os nossos olhos abertos para a necessidade dos nossos irmãos. Como isso é importante. Eu vejo, por exemplo, no nosso ministério, o Ministério Gideões, a gente tem ido às nações para levar o despertamento espiritual, para levar uma palavra de avivamento, para despertar a igreja para orar, para levantar as torres de oração, levantar os Gideões mirins, crianças que oram, os Gideões jovens. Nós vamos às nações, mas é impossível ir a uma nação que está passando necessidade e não fazer nada. É impossível ir lá no Haiti e ver a necessidade que eles têm de uma igreja, de uma escola, de ajuda para que eles saibam levantar o seu sustento, plantar, colher. É impossível ir lá e não fazer nada, vendo aquelas crianças comendo biscoito de barro, coloca sal na argila, deixa secar e as crianças comem para pesar o estômago, para parecer que estão alimentadas. É impossível ir lá e não fazer nada. É impossível você ir à África e ver que existem tribos que as pessoas não têm roupa. Não tem, porque não tem. E a gente com guarda-roupa, sobrando roupa, perdendo roupa e tanta fartura. É impossível não fazer nada. Por isso, no nosso ministério, além de oração 24 horas, adoração 24 horas, os Gideões mirins, nós temos missões 24 horas para levantar orfanatos, para comprar comida para as crianças, para ajudar lá na Índia, ajudar agora no Paquistão, ajudar no Congo, ajudar em Uganda, ajudar no Quênia, porque nossos olhos viram a necessidade de nossos irmãos. Aqui no Brasil, quantos lugares precisando tanto de ajuda. A gente vai, a gente prega, mas precisamos também olhar a necessidade uns dos outros. Não podemos dizer, fique em paz, fique bem, e não fazer nada. Agora a gente sabe que é muito importante, aqui estão juntos fé e obras. Aquele que tem vai ajudar ao que não tem. Mas aquele que não tem deve crer, deve orar, deve buscar este Deus maravilhoso que é o supridor. Claro que Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias. Deus usou os corvos para trazerem pão e carne para Elias no tempo da fome. Deus usou os corvos. Deus enviou o maná do céu que caía junto com o orvalho todos os dias. Aquele maná era sobrenatural, um alimento que vinha do céu.
porque não tinha outro jeito. 2 milhões de pessoas, como alimentá-los? Não haveria rebanho suficiente, não haveria nutrientes suficientes no deserto para tanta gente. Se fosse uma semana, ou um mês, ou um ano, mas 40 anos era muita coisa. E Deus sustentou o seu povo nesses 40 anos com o maná. O maná, o pão que vinha dos céus. É Deus nos mostrando o carinho, o cuidado. E Deus deu o maná não apenas para os que criam, não apenas para aqueles que agradavam a Deus com a sua vida, mas deu para todos. Ele manda o seu sol sobre justos e injustos. Ele manda a chuva sobre justos e injustos. Ele é bondoso e fiel. Assim nós também devemos, como cristãos, a exemplo de Jesus, viver o amor. E viver este amor através de mãos estendidas. Fé e obras. Fé e ação. Fé e a vida prática. É o que Tiago nos traz. Ele termina aqui dizendo, assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé é ação. Uma vida que crê. A maioria das pessoas que estão vivendo em depressão, o remédio para ela é se dar. Quando ela começa a enxergar o outro, parar de olhar para si, para o seu mundo, para a sua necessidade e olhar o outro, aquele que precisa, então ela vai ser curada. Porque a depressão nos leva para baixo, olhando só para a gente. Mas quando olhamos para o próximo, encontramos o maior remédio, o amor, o valor da vida, o servir. Amém? Vamos então buscar isto de Deus? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está. Vamos deixar que Deus toque, que Deus mude e que Deus traga ao seu coração, no sopro do Espírito Santo, este amor, esta fé com obras. Diga comigo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te dou o meu coração, a minha vida, te peço perdão para os meus pecados. Lava-me e enche-me do Teu Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Dá-me esta fé com obras. Dá-me esta certeza de que estou salvo e ajuda-me a viver para a Tua glória. Ajuda-me a amar como o Senhor amou, a enxergar o próximo com as suas necessidades e me doar. Toma minha vida em Tuas mãos e usa-me. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e que têm alguma necessidade nesta hora, alcance-os com o suprimento, ó Deus, em glória das suas necessidades. Traz salvação aos lares, traz a paz, a libertação, a vida, a alegria, toda a bênção da Tua presença sobre cada lar, cada família que nos assiste. Abençoe cada um, trazendo Teu amor, Tua presença e selando cada vida, ó Deus, com a Tua resposta nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.